Eu gostaria de pensar sobre a história da humanidade. É estranho, não é? O mundo inteiro vê o nascimento de Jesus como o ponto de referência para o cálculo de datas. O tempo, antes de Jesus vir, é referido como AC. O que significa AC? Antes de Cristo. Significa que antes que o Cristo viesse. Antes de Cristo vir. E o período da história após a vinda de Jesus é referido como DC, depois de Cristo, e também como AD. AD é um acrônimo que significa as palavras latinas Anno Domini, que significa no ano de Nosso Senhor. A história depois que Jesus veio é considerada estar dentro do ano do Senhor, e a história antes de Jesus vir é AC, antes de Cristo. Assim, a história deste mundo é dividida em antes de Jesus vir e depois de Jesus vir. Isso não é estranho? Como é que a vinda de Jesus marca o início de uma nova era para o mundo? O mundo inteiro considera o ano em que Jesus nasceu como o início de uma nova era. Há até pessoas que nasceram de novo enquanto realizavam pesquisas aprofundadas sobre esse assunto. Eles acham estranho que a história mundial fosse calculada dessa maneira. Aqui, se dividirmos a história AC no meio, toda essa primeira metade é o começo, o tempo da criação. E a segunda metade é o tempo do povo escolhido de Deus. O tempo do povo escolhido de Deus. Há uma era que é o tempo do povo escolhido de Deus. Isso é estranho. Por que Deus teve que escolher esta nação? Por quê? Esta nação foi escolhida e destacada em particular no curso da história. O Filho de Deus tinha que vir a este mundo, mas uma vez que o diabo continuamente tentava impedir que isso acontecesse, Deus escolheu uma nação em particular e protegeu essa nação, a fim de que o descendente da mulher pudesse nascer. Deus planejou a história de seu povo escolhido para que seu plano pudesse se desdobrar através deles. Além disso, Deus planejou a história de seu povo escolhido para que ele pudesse dar à Bíblia sua palavra, sua verdade e que ela pudesse ser revelada ao mundo. Mas isso definitivamente não significa que todos os israelitas são salvos e irão para o céu. O tempo em que estamos vivendo agora é o tempo durante o qual os gentios têm a oportunidade de serem salvos. Ao estudarmos a história da humanidade, se examinarmos a história de Israel com muita atenção, podemos ver se Deus está vivo. De fato, podemos ver se Deus existe ou não. Sabe por quê? É porque Deus está realizando sua obra através dos israelitas. Marcos, capítulo 1, versículo 23. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Na época de Jesus, havia muitas pessoas que eram possuídas por demônios ou espíritos imundos. Quando viram Jesus, olhem para o que diz aqui. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir?" Olhem aqui. O diabo sabia que, quando o descendente da mulher, o Filho de Deus que viria a este mundo, realmente viesse, ele, isto é, o diabo, sabia que seria destruído. O diabo sabia disso. Veja o que ele disse a seguir: "Sei quem tu és, o Santo de Deus." Ele estava dizendo: "Eu sei que tu és o Filho de Deus." Assim, no início da história, Deus havia profetizado sobre o descendente da mulher e a descendência do diabo. E o descendente do diabo ouviu essas palavras. Então o diabo sabia disso tudo. O diabo sabia que quando Jesus viesse, ele seria destruído. Assim, o diabo fez tudo o que estava ao seu alcance para impedir que Jesus viesse. Ele interferiu na vinda de Jesus. Se você examinar a história de Israel com atenção, encontrará um longo fluxo de incidentes que impediram o nascimento de Jesus. Houve tentativas contínuas de cortar a genealogia de Jesus antes que ele viesse, e mais tarde, quando ele nasceu, Herodes tentou matá-lo. O diabo tentou tudo o que pôde para matar Jesus e acabar com ele. É por isso que Deus teve que construir a história desta nação em particular. Se Deus não tivesse estabelecido a história dessa única nação,
não teria havido nenhuma base sobre a qual o Filho de Deus pudesse nascer neste mundo. É por isso que Deus inventou a história de seu povo escolhido. Essa história não foi planejada para que todos eles recebessem a salvação. Há alguns entre eles que são salvos, mas a maioria deles não é. Então, se estudarmos um pouco a história dos israelitas, podemos ver se Deus está vivo ou não. Isso ocorre porque a maioria da Bíblia fala sobre a obra que Deus tem realizado através dos israelitas. O homem, chamado Abraão, foi o antepassado dos israelitas. Deus escolheu Abraão, e Abraão originalmente vivia na Babilônia, que era a região do atual Kuwait. Ele vivia naquela região em um lugar chamado Ur dos Caldeus. Deus chamou Abraão para fora daquela terra e o levou para a terra de Canaã, a terra onde os israelitas vivem hoje. Esta terra de Canaã está no centro geográfico do mundo. Se subirem para o norte, chegam em Moscou. A leste fica a Ásia, ao noroeste a Europa, ao sul a África, e depois a região do Oriente Médio. Assim, a terra de Canaã está bem no centro. Deus havia começado sua obra de retomar o mundo que havia sido entregue ao diabo. A fim de retomar o mundo que havia sido entregue ao diabo, Deus escolheu esta região, a terra de Canaã, atual Israel, como sua base de onde avançaria e retomaria o mundo. Portanto, esta é a terra do povo escolhido de Deus. A cidade de Jerusalém fica bem no meio desta terra. É aqui que Deus precisava conceber a história de uma nação escolhida. Então, Abraão originalmente vivia em Ur dos Caldeus, mas Deus o chamou e o trouxe para a terra de Canaã. Ele foi para Harã, e depois para a terra de Canaã, e começou a viver lá. Na época do neto de Abraão, Jacó, o bisneto de Abraão, José, foi vendido como escravo por seus irmãos mais velhos e foi para o Egito. Mais tarde, ele se tornou governador e Jacó levou sua família de 70 pessoas para o Egito e viveu lá. Mais tarde, eles foram escravizados e viveram uma vida de escravidão por cerca de 400 anos. Se assistirem ao filme Os 10 Mandamentos, verão imagens dos israelitas enquanto suportavam essa vida de escravidão. A antiga civilização do Egito é muito conhecida. Eu também visitei Cairo, e as pirâmides são realmente incríveis. As pirâmides já existiam antes dessa época, mas os israelitas também foram usados no trabalho de sua construção. Então, mais tarde, um homem chamado Moisés nasceu. E Deus o enviou para salvar os israelitas da escravidão. Aqui está o rio Nilo, e aqui está o Egito, e há uma linha vermelha aqui. Esta linha vermelha é a rota dos israelitas depois de serem sido libertados da escravidão. Este é o Monte Sinai, na Península do Sinai. Quando eles vieram a este monte, Deus lhes deu a lei. Há 3 partes na lei. Uma delas são os 10 mandamentos. A segunda são as leis que regem os sacrifícios. E a terceira são as leis civis. Estas eram as leis que as pessoas comuns deveriam obedecer em suas vidas diárias e pelas quais eram julgadas. Estes 3 juntos são referidos como a lei. Os 10 mandamentos compõem uma seção particular da lei. Quando Deus deu os 10 mandamentos aos israelitas, havia algo mais que ele lhes ordenou. Se continuarmos seguindo esta linha vermelha, os israelitas seguiram esse caminho, chegaram à fronteira da terra de Canaã e então voltaram para cá e ao todo passaram 40 anos vagando pelo deserto. Em seguida, eles atravessaram o Rio Jordão ao norte do Mar Morto. Eles entraram na terra de Canaã e lá estabeleceram sua nação. Mas quando eles vieram ao Monte Sinai e receberam a lei, Deus disse que eles deveriam seguir, guardar a lei e obedecer às palavras de Deus. E se eles não fizessem isso, se eles não guardassem a lei, mas se opusessem a Deus, Deus os castigaria. Há uma passagem que nos diz isso, em Levítico, capítulo 26, versículo 27. Se, apesar disso tudo, vocês ainda não me ouvirem, se eles ouvissem a Deus e não lhe obedecessem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados.
vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Então aqui, algum dia, os israelitas entrariam na terra de Canaã e viveriam lá. Mas chegaria o tempo em que eles desobedeceriam à palavra de Deus e se oporiam a ele. E Deus disse que, se fizessem isso, ele os castigaria. E ele falou de 4 castigos. O primeiro era que eles comeriam a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, porque eles não teriam o que comer. E agora veja o que diz a seguir. Versículo 32. Desolarei a terra, a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vieram ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada, as suas cidades em ruínas. Para resumir, o que isso está dizendo? Olha aqui agora. Quando eles chegaram à fronteira aqui, 12 espiões foram enviados para espionar a terra, e quando eles retornaram, eles trouxeram de volta um cacho de uva tão grande que levou 2 homens para carregar um cacho e uma vara entre eles. Não estou mentindo sobre isso. Diz isso na Bíblia. Então, o que significa é que esta terra, naquela época, a terra de Canaã, era uma terra extremamente fértil. Era tão fértil e tão boa para a agricultura que um cacho de uvas poderia crescer assim tão grande. É por isso que a terra de Canaã foi chamada de terra que mana leite e mel. A terra de Canaã era chamada de terra que mana leite e mel. Foi para tal lugar que Deus enviou os israelitas, e lá fez estabelecerem a nação. Mas, enquanto viviam naquela época, se desobedecessem a Deus, se opusessem a Deus, desobedecendo suas palavras, esta terra se tornaria completamente desolada. O primeiro castigo era que eles comeriam a carne de seus filhos e de suas filhas. E o segundo era que a terra seria desolada. E o terceiro era que os israelitas seriam espalhados por todo o mundo e sua nação desapareceria. Eles seriam espalhados por todo o mundo. Esse é o terceiro castigo. E o seguinte era que eles ficariam espalhados por todo o mundo e a espada seguiria atrás deles. O que significa é que eles seriam massacrados. Estas palavras foram escritas há 3.500 anos, mas agora todas essas coisas aconteceram. Estas palavras de profecia foram escritas por volta de 3.500 a.C. Os israelitas entraram na terra de Canaã e lá estabeleceram sua nação, e mais tarde Jesus nasceu. Mas eles rejeitaram Jesus e o crucificaram. Eles o mataram. E, ao fazer isso, eles se opuseram a Deus. Assim, em 70 d.C., Jerusalém foi destruída. O general romano Tito levou os soldados romanos a Jerusalém. Os judeus já estavam sob o domínio romano antes disso, e os judeus se revoltaram. Assim, em 70 DC, Jerusalém foi destruída. Quando Jerusalém foi destruída, o exército romano cercou a cidade de Jerusalém por 5 meses. A cidade de Jerusalém está em cima de uma colina e a cerca de 800 metros acima do nível do mar. Como a cidade estava cercada, nenhum alimento poderia entrar. Assim, quando a cidade foi sitiada por 5 meses, as pessoas morreram uma após a outra devido à fome. E porque eles estavam morrendo de fome, algumas pessoas mataram e comeram seus filhos e filhas. Eles realmente fizeram isso. Quando uma profecia é anunciada na Bíblia, ela definitivamente se cumpre. Foi o que aconteceu. Então, os israelitas foram espalhados por todo o mundo. Claro que isso não aconteceu de uma só vez. Lentamente e aos poucos, eles foram dispersos e o país chamado Israel desapareceu deste mundo. Isso foi há 1.900 anos. Desapareceu. Aconteceu exatamente como diz nesta passagem. E então, diz que empunharia a espada contra eles. Na época da Segunda Guerra Mundial, como sabem, o partido nazista de Hitler matou 6 milhões de judeus. Isso foi o cumprimento da profecia da Bíblia. É claro que, mesmo antes de Hitler, muitos judeus foram mortos em várias nações. Em um livro, li que também houve um massacre de judeus em Londres. E Stalin também matou muitos judeus na União Soviética. Por quê? Primeiro,
Houve a Revolução Bolchevique. Quando essa revolução surgiu na Rússia, quem foram os instigadores? Entre as pessoas que começaram a revolução, havia alguns judeus como Trotsky. No início, eles defenderam e estabeleceram um país comunista, mas suas políticas falharam. E então Stalin subiu ao poder e matou muitos judeus. Assim, a era de Stalin começou, e muitos judeus foram massacrados, assim como a Bíblia disse que aconteceria. Quando estive na Europa, fui para Munique. Em alemão, chama-se München, e fui a um campo de concentração judeu chamado Dachau, que fica perto de Munique. Lá, eu vi salas como essas, e os judeus estavam amontoados juntos assim. Eles estavam amontoados. Dizem que as crianças foram jogadas em cima dos adultos. Eles também foram amontoados nas câmaras de gás. A porta foi fechada para eles e alguém ligou o interruptor. O gás era solto e por cerca de 5 minutos as pessoas ficavam gritando e gritando. Mas depois de cerca de 5 minutos, eles ficavam em silêncio. Depois de 5 minutos, um tremendo número de judeus foram massacrados. Havia também um lugar onde os corpos das pessoas eram queimados. Eu também visitei um lugar em Berlim onde eles tinham pendurado os judeus. Há outro lugar que ainda não pude visitar, que é Auschwitz. Auschwitz fica na Polônia e foi o maior campo de concentração judaico. Mais judeus morreram lá do que em qualquer outro lugar. Por que esse tipo de coisa aconteceu? Está profetizado na Bíblia que eles seriam espalhados entre as nações e que a espada seria sacada e seguiria atrás deles. Estas palavras foram cumpridas exatamente como escrito. A palavra de Deus é 100% verdadeira. As coisas aconteceram exatamente como está escrito.